professora Célia Regina de Souza, professora Denise Awad, professora Elizabeth de Genari, professor Esteban Lorré Pousada, professor Ézio Carlos Silva Batista, professor Fernando Gadini, professora Márcia Arnu Antunes, professora Priscila Cristina Silva da Silveira, professor Roberto Bahia, professor Sérgio Nunes de Souza e professor Vladimir Balico. A todos os senhores, o nosso muito obrigada pela presença. Para fazer o seu pronunciamento, o diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor doutor Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa. Bom dia a todos e a todas, aos nossos alunos e alunas, a todo o nosso pessoal administrativo que trabalha arduamente para que o evento ocorra com toda a estrutura, com todas as condições. Bom dia a todas as nossas professoras, aos nossos professores. Bom dia ao nosso prefeito, Orlando Morando, que durante toda essa gestão tem atuado na construção de uma parceria extremamente profícua para a nossa instituição. Eu aqui posso testemunhar que todos os pleitos feitos pela nossa instituição para o prefeito foram atendidos. Nós aprovamos já mais de 4 projetos de lei que garantiram à instituição recuperação de créditos inadimplidos, que garantiram a melhor organização da nossa instituição, a nossa aproximação com as secretarias municipais. Então, nós temos na Prefeitura Municipal hoje um grande aliado, um grande parceiro para a construção de uma faculdade cada vez mais aberta, cada vez mais plural e cada vez com um ensino de extrema qualidade. Então, aqui o meu muito obrigado ao nosso prefeito, né? Queria cumprimentar o nosso vice-diretor, professor Elcio, a nossa coordenadora de pós-graduação, professora Anélida, o coordenador da Semana Jurídica, professor Rui, a Cristiane, nossa secretária-geral, e, em especial, a nossa palestrante, a doutora Gabriela Mansur, que vai ter oportunamente aqui a apresentação que lhe é devida. Bom, é a segunda semana jurídica que nós entendemos por não definir um tema único. Então, é uma semana jurídica que comporta várias discussões, vários temas extremamente importantes. Nesse ano em especial, o direito das diversidades, o direito digital e os direitos humanos. Ou seja, dentro desta teia de grandes temas, cabem inúmeros assuntos extremamente importantes para a nossa discussão, para o nosso cotidiano. Além disso, é o segundo ano consecutivo que nós teremos, de forma conjunta com a Semana Jurídica, um seminário internacional. A faculdade tem feito um movimento grande de aproximação de escolas no mundo inteiro. E a presença do professor Roberto Tipitani aqui é uma demonstração dessa aproximação. Ele veio aqui nos prestigiar na nossa abertura. Professores de outras instituições do mundo estarão aqui durante a semana. Professor Eduardo Veracruz, que vem da Universidade de Lisboa, professora Maria Quinteiro, que vem da Universidade de Salamanca. Nós temos nos aproximado e feito convênios com várias dessas instituições. Nós percebemos que não é possível e não é adequado que nós nos isolemos, que nós mantenhamos as nossas fronteiras tão fechadas. É importante para nós essa abertura, que os professores possam ir às universidades estrangeiras, que professores das universidades estrangeiras venham para cá, e o próximo passo é que isso aconteça também com os nossos alunos, que os alunos possam ir e vir das universidades estrangeiras, sempre nesse processo de internacionalização e enriquecimento. Então, fico muito feliz, declaro aberta a 18ª Semana Jurídica, vejo pela organização do professor Rui uma Semana Jurídica de muitas atividades,
de muita discussão, de muito debate, é o que se espera dentro do ambiente acadêmico, e com vocês quero conviver nessa semana jurídica de uma forma que possamos sair daqui mais ricos de conhecimento. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos vocês. Destacamos e agradecemos a presença do senhor José Carlos Palhuca, secretário de Meio Ambiente do município de São Bernardo do Campo. Destacamos e agradecemos a presença também dos professores Clilton Guimarães dos Santos e o professor Pedro Marini Neto. Ouviremos agora, senhoras e senhores, as palavras do excelentíssimo prefeito do município de São Bernardo do Campo, doutor Orlando Morando. Bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar o Dr. Rodrigo Gago, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo, cumprimentar o Dr. Elcio Maciel França, nosso vice-diretor, saudar a Gabriela Mansur, palestrante do dia, o Dr. Rui Coppola Júnior, coordenador da 18ª Semana Jurídica, a Nélida Cristina dos Santos, coordenadora dos cursos de pós-graduação, Cristina Aparecida Oliveira Augustinho, coordenadora geral da faculdade, cumprimentar o Dr. José Carlos Palhuca, promotor e secretário de Meio Ambiente do município de São Bernardo, Dr. Roberto Tiptani, da Universidade de Perugia, na Itália. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Pelo segundo ano, eu fiz questão, além de agradecer ao convite feito pela Faculdade de Direito, vir prestigiar a abertura, por algumas razões que eu considero extremamente importantes. Primeiro, quando falei com o Dr. Rodrigo, e ele foi o escolhido em lista tríplice, indicado para dirigir a faculdade, que nós precisávamos resgatar o protagonismo da Faculdade de Direito, que é uma liderança importante no mundo jurídico e que, sem dúvida nenhuma, nós precisávamos transcender as fronteiras de São Bernardo, de São Paulo, do Brasil, sobre os critérios da nossa faculdade, que é um patrimônio da Prefeitura de São Bernardo. E fui um dos que incentivei a ele a internacionalizar a faculdade. Eu tenho plena convicção que os alunos da Direito de São Bernardo devem, merecem e podem estar fazendo cursos fora do Brasil, exatamente neste critério de internacionalização. E a faculdade, por sua vez, está recebendo também docentes de outros países. Quando o doutor Rodrigo me falou que esse processo já estava sendo iniciado, eu falei, eu tenho um motivo a mais para estar indo na abertura da 18ª Semana Jurídica. E também pelos temas abordados. Nós que estamos na vida pública, por vezes, somos mais demandados de alguns temas. Quem está no setor privado, muitas vezes, é pontual a demanda. Quem está no serviço público, a demanda acaba sendo mais genérica, mas não menos importante. E eu queria rapidamente pincelar 3 temas, começando pelo direito digital. Acho que nunca se falou tanto do direito digital como agora, principalmente em um ano que teremos eleições para presidente da República, governador, senadores, deputados, deram um nome, um apelido do tal do fake news. Mas os problemas e a regulação digital não se limita aos adventos da política. Eu também venho do setor empresarial, hoje não ativo, por conta do exercício do cargo de prefeito, mas os problemas inerentes às questões jurídicas não resolvidas sob o aspecto digital são agravadas a cada dia. Para se ter uma ideia, uma grande rede varejista do Brasil, não tenho autorização para citar o nome, então vou me restringir, mantém um corpo hoje de 30 pessoas só para acompanhamentos de notícias que são geradas das suas bandeiras. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a era futura nós teremos exércitos de advogados cuidando de problema das questões provenientes. Por quê? Porque isso gera prejuízos. Você tem marcas que têm o seu brilho arranhado por notícias inverídicas, por questões provenientes de concorrentes. Então, a pauta da digital voltada ao mundo jurídico é uma pauta mais do que atualizada, mais do que moderna,
e não tem fronteira, porque hoje com o WhatsApp, com o Face, todos vocês estão sintonizados, é muito mais veloz do que uma notícia e dá muito mais importância do que uma capa de um grande jornal de circulação. Então, doutor Rodrigo, esse é um tema que eu acredito que ele não será exclusivo desta semana jurídica. Obrigatoriamente, ele terá que estar inserido nos debates e diga lá se não tiver que entrar como grade curricular, porque não tem mais limites. Por um lado, é muito bom. É natural que o acesso à informação é riquíssimo. Por um outro lado, perigoso. Então, eu gostaria de cumprimentar. Sobre a diversidade, é um tema que o ideal seria não tê-lo, porque seguramente, se não o tivesse, é que ainda não estaríamos combatendo preconceitos no Brasil. Mas, infelizmente, nós temos que combater, temos que enfrentar, e as diversidades não se dão apenas por sexo, por ideologia ou por questões religiosas. São muito mais distintas, grupos sectários que, infelizmente, não respeitam as leis e, pior, infringem, por vezes, os direitos humanos. Então, gostaria muito de cumprimentar a boa escolha que foi feita. Este assunto tem que estar vivo, tem que estar presente, e fico feliz em saber que ele estará presente no mundo acadêmico, porque tem alguns problemas que as pessoas não acreditam que existe. Ainda tem gente que duvida que o Brasil tem que enfrentar o racismo, ainda no Brasil pessoas duvidam que tem intolerância religiosa, e tem. Então é fundamental ter esta pauta, e eu quero aqui desejar a todos vocês uma ótima semana jurídica. Quero agradecer ao trabalho realizado pela direção da Direito de São Bernardo, em nome do doutor Rodrigo, do doutor Elcio, que realmente tem buscado proximidade, ao mesmo tempo garantindo a isenção junto à administração municipal. A Direito de São Bernardo, na nossa gestão, tem tido aquilo que está no seu estatuto, autonomia plena das suas decisões. E a nossa Constituição, quando se trata dos poderes, diz claramente que eles são independentes, porém, o ideal é que sejam harmônicos. E é o que a gente tem buscado fazer com a Direito de São Bernardo. Total independência, mas profunda harmonia, visando o bem comum, o engrandecimento, para que a Direito de São Bernardo possa se tornar ainda maior, não em número de alunos, mas na sua qualidade e, principalmente, na sua referência para vocês que são alunos dessa instituição, que eu respeito, vou continuar respeitando e, principalmente, aquilo que depender do nosso trabalho, colaborando para o engrandecimento da Direito de São Bernardo. Uma ótima semana a todos, muito obrigado, parabéns a toda a diretoria da nossa querida Faculdade de Direito. Obrigado. Considerando que estamos no mês comemorativo ao aniversário de São Bernardo do Campo, o excelentíssimo prefeito deverá sair para cumprir a sua rigorosa agenda, e nós aproveitamos, prefeito, para agradecer mais uma vez a sua honrosa presença. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para convidar todos os alunos a aproveitarem as diversas atividades que integram a Semana Jur deste ano. A grade de palestras, os filmes do Cine Debate, os painéis de apresentação de trabalhos acadêmicos, os workshops e o seminário internacional. No encerramento do evento, a etapa final da segunda competição de arbitragem da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o júri simulado. Os eventos acontecerão no campus da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo durante esta semana, e toda a programação pode ser visualizada no site institucional. Informamos também que às 9h30, nas salas 6 e 8, acontece a abertura da segunda competição de arbitragem, com 2 rodadas classificatórias, envolvendo todas as equipes inscritas. Para reforçar, salas 6 e 8. Solicitamos aos componentes da mesa que, por gentileza, posicionem-se no auditório para que possamos iniciar a palestra da doutora Gabriela Mansur.
doutora Gabriela Mansur, promotora de Justiça, membro do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, Ministério Público do Estado de São Paulo, e coordenadora da Diretoria da Mulher da Associação Paulista do Ministério Público. Para falar sobre a violência contra a mulher na internet, doutora Gabriela Mansur. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu já quero quebrar o protocolo e cumprimentar. A mesa foi desfeita, mas cumprimentar todas as pessoas e autoridades que estavam aqui compondo a mesa, na pessoa da professora doutora Nélida Cristina dos Santos. Queria cumprimentar também a secretária-geral da Faculdade de Direito de São Bernardo, a senhora Cristiane Aparecida Oliveira Agostinho. Quero cumprimentar também o diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa. Gostaria de cumprimentar o senhor prefeito, que saiu, já fiz os cumprimentos necessários. Gostaria também de cumprimentar o vice-diretor, professor Dr. Elcio Maciel França Madeira. E, não por último, não que seja o menos importante, mas, para mim, o mais importante, que foi quem fez o convite e conseguiu aí driblar uma agenda com vários eventos por conta do mês de agosto, que é o mês, coincidentemente, aniversário de São Bernardo do Campo, mas também o aniversário da Lei Maria da Penha. E aí vai toda a minha dedicação no mês de agosto, porque é a área que eu atuo já há 12 anos, sou promotora de justiça há 15 e há 12 anos atuo no combate à violência contra a mulher. Então, receba meus cumprimentos, professor Dr. Rui Coppola Júnior. Queria também deixar aqui meus cumprimentos ao meu colega de Ministério Público, procurador de Justiça, Dr. José Carlos Palhuda, atual secretário do Meio Ambiente de São Bernardo do Campo. Receba meus cumprimentos. Eu estava vindo para cá pensando como que eu iria abordar esse tema. E, no caminho, eu me lembrei que eu ingressei nessa faculdade de São Bernardo do Campo, quando eu prestei vestibular. Logo em seguida, eu prestei outras faculdades e acabei ingressando na PUC em São Paulo e fiz a opção porque era mais próximo da minha casa. Mas também me lembrei que já vim muito aqui, em São Bernardo do Campo. Meu pai foi juiz de direito e uma das primeiras comarcas que ele atuou foi aqui, em São Bernardo do Campo. Então, recebam todos os meus carinho, o meu respeito e a minha admiração. É um prazer estar aqui. E pensando, eu vim vendo as notícias da última semana sobre a violência contra a mulher. Casos de feminicídio crescem 20% em um ano. 12 mulheres são vítimas de feminicídio nos últimos 8 dias. Grávida faz parto com bala alojada na cabeça após tentativa de feminicídio. PM mata a mulher a tiros e depois se suicida no Distrito Federal. Homem preso pela morte de uma mulher é suspeito de matar outras 3. Ligue 180 registra mais de 740 casos de feminicídio somente esse ano. A taxa de feminicídio no Brasil é o 5º maior do mundo. E ontem, quando eu saía da Promotoria de Justiça, eu estava atendendo uma advogada. E ela me trazia um caso complexo de uma violência contra várias mulheres na internet. E quando nós falamos em violência digital, violência virtual contra a mulher na internet, não é só aquela no Facebook, não é só aquela por e-mail, mas é também aquela por WhatsApp, é aquela também por mensagens, é aquela também por todas as redes sociais. E essas mulheres foram registrando vários boletins de ocorrência em locais espalhados, isolados, por todo o Estado e por todo o Brasil, porque esse tipo de violência ele acaba acontecendo independentemente do local onde está o autor e a vítima, sem nenhum tipo de precaução ou prevenção à continuação desse tipo de violência.
por essa pessoa que está cometendo. Se faz passar por jornalista ou por produtor de eventos para se aproximar dessas mulheres, com o intuito de manter com elas alguma relação íntima de afeto. Elas percebendo, depois de um contato por WhatsApp, ou ele oferece vagas de emprego como modelo ou como assistentes em eventos, percebendo, de alguma forma, a insistência, elas recusam qualquer tipo de contato. E, com a recusa, começa a perseguição por WhatsApp, cerca de 40 mensagens, umas seguidas das outras. Começa as ligações no trabalho dessas mulheres, começam a postagem de fotos com a imagem dessas mulheres em sites de pornografia e ameaças, seguidas de ameaças, seguidas de ameaças. De quais crimes estamos falando? Quais crimes estão aí presentes nessa situação de violência contra a mulher? Deixo aqui para vocês essa reflexão inicial e, quem sabe, até o final desta palestra, nós consigamos desvendar, e vocês podem até me ajudar, para sabermos quais são esses crimes que estão sendo cometidos contra essas mulheres, que, infelizmente, por uma falta aí de uma interlocução entre os processos, estão desamparadas da justiça. Eu vou me levantar, que eu gosto de fazer as palestras em pé. Eu queria abordar inicialmente, como nós temos aí, estamos falando de direito digital, para fugir um pouco do aspecto, só da violência digital contra a mulher, eu queria abordar um pouco a questão da proteção de dados, rapidamente. Só para exemplificar e também deixar aqui, alguém quer prestar concurso para o Ministério Público? Podem levantar a mão, porque senão eu vou sair correndo, não vi ninguém. Que bom, espero até o final da palestra que eu consiga ter mais alguns adeptos aí na nossa carreira. Mas como que é o direito digital hoje em dia na instituição, no Ministério Público do Estado de São Paulo? Nós não temos promotorias especializadas no combate, na prevenção dos crimes digitais. Aliás, é um pleito, é um pedido que eu faço, e outros colegas também, da necessidade da especialização desse tipo de investigação criminal, por ter peculiaridades, sendo necessárias, sim, alguns temas específicos nesse aspecto. Nós não temos essas promotorias. Então, todos os casos de violência digital vão para as promotorias criminais comuns, que ficam aqui na capital, na Barra Funda. Quando são crimes contra as mulheres, onde há uma relação íntima de afeto, esses crimes vão para as varas e promotorias especializadas em violência contra a mulher. Hoje em dia, nós temos 8 núcleos de promotorias especializadas de violência contra a mulher na capital, e mais algumas espalhadas pelo Estado. O que nós temos? Nós temos um núcleo de direito digital, que hoje em dia é coordenado por um procurador de justiça, e esse núcleo ele não tem funções de execução. Ele é um órgão que faz a interlocução, o desenvolvimento de políticas públicas e aí sugestões de temas para o combate da violência digital, mas não é um órgão de execução. Portanto, no meu entendimento, há necessidade da instauração, como bem foi dito aqui pelo senhor prefeito, a maioria das relações hoje se dão por meio digital. Há necessidade das promotorias especializadas em direitos digitais, e de varas especializadas também, juízes que tenham atribuições específicas para tratarem desse tema. E aí eu digo na área criminal. No âmbito da Polícia Civil, obrigada. No âmbito da Polícia Civil, nós também não temos uma delegacia especializada em crimes digitais, principalmente contra as mulheres. Só os crimes digitais que são
investigados por uma delegacia especializada que tem na Polícia Civil são os crimes que estão relacionados com crime organizado. Então, a maioria dos casos acabam indo para delegacias comuns também, onde há uma dificuldade de investigação. Portanto, nós temos, sim, essa falha. A Polícia Federal já tem um aparato um pouco mais especializado na investigação de crimes digitais e, inclusive, eles acabaram desenvolvendo, por conta da alta demanda desses crimes, um departamento para investigação dos crimes de pornografia infantil, pedofilia infantil na internet, que são crimes gravíssimos, com um alto volume de incidência e de demanda. E também, eu não sei se vocês viram, teve uma alteração para que a Polícia Federal seja autorizada também a investigar os crimes de misoginia na internet. Vocês chegaram a acompanhar isso? Aí eu pergunto para vocês. A Polícia Federal fiscaliza os crimes de misoginia na internet. Primeiro eu pergunto, o que seria misoginia? Você gostaria de... Como você chama? Carolina, você gostaria de responder? O que seria misoginia? Estou perguntando para uma mulher, fica mais fácil. Acho que o ódio contra a mulher, o preconceito contra a mulher. Exatamente. Misoginia é o ódio e o preconceito contra as mulheres. E esses crimes de ódio e preconceito contra as mulheres, pasmem, 70% são cometidos pela internet. Aí eu pergunto para vocês, alunos e alunas de direito, qual o crime correspondente à misoginia na internet? Nós temos? Nós não temos. Portanto, a Polícia Federal pode investigar. Mas cadê o crime correspondente? Fica também aqui para reflexão. E, ao final, eu mostro para vocês quais foram os avanços legislativos nesse contexto de misoginia contra a internet. Queria colocar rapidamente aqui a questão da proteção de dados, pois foi aprovada recentemente, na semana passada, uma lei que demorará 18 meses para entrar em vigor, mas que é importante porque, com a questão da internet, houve um aumento muito grande dos crimes virtuais, principalmente furto e o sequestro de dados. É importante essa proteção de dados para a garantia do sigilo de informações internas. E isso é muito voltado para as empresas. E aqui eu trago um exemplo para vocês, também voltado para as mulheres. Vejam que interessante. Qual que é o dado que uma empresa pode vazar? Não que ela pode de direito, mas que ilegalmente poderia haver um vazamento. Uma empresa, por exemplo, um e-commerce, que vende roupas para as mulheres. Nós temos aí o nome dessa mulher, o endereço dessa mulher, o e-mail dessa mulher e o CPF, muitas vezes, dessa mulher. Esses dados eles podem ser utilizados para quê? Para várias coisas. E vejam que interessante uma investigação. Muitos desses dados dessas mulheres foram utilizados, nós estamos em época de campanha eleitoral, foram usados para quê? Vejam como descobrimos aí esse uso de dados de uma empresa. Não só para fazer compras com cartão de crédito em nome de outra pessoa, usando esses dados, ou para ter um mailing maravilhoso de mulheres que gostam de comprar no e-commerce. Esses dados foram usados para cadastrarem candidaturas femininas
e suprirem a cota de candidatas mulheres. E como se descobriu isso? As candidatas precisam prestar contas, fazer a prestação de contas. E uma vez que ela tem o registro da candidatura e não vem acompanhado dessa prestação de contas, há uma investigação, ou pelo menos um pedido de satisfação do Ministério Público. Cadê a prestação de contas? Tem o prazo X. Aí vem a mulher na promotoria, diretor, e nem sabe que é candidata, porque os dados dela foram usados clandestinamente para essa candidatura. E não prestando contas, não cumprindo com os requisitos do direito eleitoral, do Código Eleitoral, essa mulher pode ter, inclusive, declarada a sua inexigibilidade e os seus direitos políticos e eleitorais. Seu título de eleitor, ela fica em débito com a Justiça Eleitoral. Ela não pode tirar passaporte, ter um visto, porque os dados foram usados clandestinamente e ilegalmente. Houve vazamento de dados. E também, importante que, nessa época de eleição, dados de mulheres que vão decidir, está na capa das revistas dessa semana, as eleições de 2018, e dos jovens, das jovens. Então, esses dados são importantes para quê? Mandar campanha eleitoral, santinhos, plataformas de programas de governo, qual é a sua proposta. Então, esses dados vão muito além do que apenas os crimes contra o patrimônio. Eles abarcam e eles atingem algo muito maior, que é levar a conhecimento de determinada pessoa e de um determinado núcleo de pessoas que possam fazer a diferença naquele momento, conhecimentos que elas ainda não sabem. E esses dados permitem essa informação chegue a essas pessoas. Aqui eu queria colocar isso. Quais são as legislações vigentes hoje sobre a proteção de dados? Nós temos a Lei 9.296, de 96, que é a Lei da Interceptação Telefônica do Fluxo de Comunicações em Sistemas de Informática e Telemática. Aqui eu trouxe isso só para rapidamente nós pincelarmos dois fatores importantes. Qualquer tipo de conteúdo, de mensagens, de WhatsApp, de e-mails, de conversas trocadas, aqui foi para interceptação telefônica, mas quem hoje em dia fala ao telefone? A maioria das mensagens são por WhatsApp. O conteúdo dessas mensagens e também o destinatário, receptor, e quem emite, quem manda e quem recebe essas mensagens, a quebra do sigilo somente por autorização judicial, para fins de investigação criminal. Então, atende à mesma demanda das interceptações telefônicas. Cláusula de reserva jurisdicional. Há necessidade de um pedido ao juiz para que ele autorize e determine a quebra desse sigilo. Agora eu pergunto para vocês, quem se lembra quando os serviços de WhatsApp foram suspensos? Ficou todo mundo desesperado. Por que foram suspensos? Pelo descumprimento da decisão judicial, que pediu o conteúdo das mensagens, que pediu a relação de quem recebeu e de quem mandou, de número para número, mas o WhatsApp falou que não tem o conteúdo dessas mensagens. A legislação vigente, ela diz o seguinte: há necessidade de manutenção desses dados pelo prazo mínimo de 6 meses do conteúdo e
dos números que foram mandados e recebidos. O WhatsApp tem esses dados? O que eles falam? São criptografados num sistema em que são destruídas essas mensagens, então, portanto, ele não pode mandar. Mas ele deve mandar pela legislação brasileira. Alguns estão mandando em algumas investigações, segundo um advogado que faz esse tipo de investigação. Quando há o descumprimento de decisão judicial, porque vigente a lei brasileira, e na lei brasileira há a necessidade de manutenção do conteúdo dessas mensagens, há ou o pagamento de multa, que para o WhatsApp não é nada, ou a suspensão dos serviços, que foi o que aconteceu naquele caso concreto, para fins de uma investigação criminal. Há um lado que entende que sim, que isso prevalece, e há entendimento em sentido contrário, inclusive a doutora Ivana, que é uma desembargadora do Tribunal de Justiça, com quem eu trabalho em alguns grupos que nós fazemos de violência digital, entende que não se deveria suspender os serviços, porque impede várias outras investigações que estão em curso. E isso traz um prejuízo maior para a sociedade do que naquele caso concreto. E eu respeito o entendimento dela, mas eu discordo nesse sentido. Queria trazer isso daqui para vocês. Há uma lei nova que determina que tanto o Ministério Público, promotor, quanto a autoridade policial podem requerer dados independentemente de autorização judicial. Porém, esses dados se limitam a nome, endereço, filiação. O conteúdo, para vocês não esquecerem, sempre há necessidade de uma decisão, de uma autorização judicial. Porém, em determinados casos, o Ministério Público pode oficiar diretamente e também a autoridade policial, para localização, principalmente para localização de pessoas, para não precisar sempre da autorização judicial para pedir essas informações, o que abarrota aí o sistema de justiça e tira também a autonomia do Ministério Público e da própria investigação criminal. Nós temos, por fim, aqui só para terminar essa questão da proteção de dados, a Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann, ela é um marco muito importante. Mas é importante ter em mente que a Lei Carolina Dickmann, ela não aborda todos os casos, como eu falei, da misoginia no início, e também da violência contra a mulher na internet. Vocês se recordam como foi criada a Lei Carolina Dickmann? Nós falamos no popular que ela foi uma lei criada para os hackers, porque ela é uma lei que pune quem utiliza de um meio ilegal para invadir dispositivos de internet, dispositivos digitais, onde tem conteúdos de informações ou de imagens, e, se utilizando dessas imagens, acaba divulgando, vendendo, reproduzindo esse tipo de imagem, com algum intuito, ou patrimonial, ou de qualquer outra forma, em prejuízo da pessoa que teve os seus dados divulgados. Aí eu pergunto para vocês, da Carolina Dickmann, ela acho que deixou o computador dela, ou mandou consertar o computador dela. Essa pessoa, sem a autorização dela, pegou todas as informações que estavam no computador dela, informações incluindo imagens. Nessas imagens constavam imagens da Carolina Dickmann na sua intimidade, e, sem a autorização dela, publicou, expôs essas imagens nas redes sociais. Vocês se recordam desse caso?
Qual que é a grande diferença aí? Porque nós não podemos utilizar sempre a Lei Carolina Dickmann para todos os casos de violência contra a mulher. Quem percebeu a diferença? Ele teve um acesso ilegal às imagens dela. Um outro exemplo que dá para usar a Carolina Dickmann, não sei se vocês viram recentemente, uma outra atriz. Ela estava no seu set de filmagem, gravando um programa cujo nome chama-se Assédio, coincidentemente, e alguém que estava no ambiente do estúdio registrou imagens dela sem a autorização dela. E essas imagens, em meia hora, foi parar no celular de praticamente todos os brasileiros. E brasileiras. Sabem como eu descobri? Sem querer ouvir no celular do meu marido. E eu perguntei, o que essas imagens estão fazendo aqui? Ah, os grupos de WhatsApp estão mandando. E aí eu vi a situação daquelas imagens, nitidamente, sem que a vítima tivesse consentimento do envio daquelas imagens. Que crime que é esse? Divulgação de imagens sem o consentimento da pessoa. Seria um crime contra a honra aqui? Um crime de difamação? Ou, de forma ilegal, teve acesso a essas imagens? Utilizando-se, valendo-se da lei Carolina Dickmann. Nós temos que pensar qual é a grande diferença entre os crimes que são contra a mulher de uma forma geral ou contra aquela mulher específica. Sem autorização da mulher, sem o consentimento dela, por algum dispositivo, alguma forma ilegal e ilícita de se obter essas imagens, publicando, postando, reproduzindo, vendendo, incide-se a Lei Carolina Dickmann. E é muito importante porque a Lei Carolina Dickmann, ela se processa mediante ação penal pública. E os crimes contra a honra, que seria a difamação, se processam como? Ação penal privada. A própria vítima tem que ajuizar uma queixa-crime para apuração dos fatos. Sabem quantas mulheres entram com queixa-crime pela divulgação de imagens em redes sociais? Praticamente nenhuma. Esses daqui eu já falei, quero passar para vocês. Aqui o sanção da lei. Só para vocês saberem que 62% dos profissionais vazam dados sigilosos das empresas, 46% dos incidentes são causados pelos funcionários. A violação de segredo da empresa pelo empregado dá ensejo à sua demissão por justa causa. Vocês lembram do Facebook que acabou tendo os dados vazados? Qual foi o prejuízo que ele não teve? Porque é uma relação de confiança com aquela empresa que mantém, armazena os seus dados e esses dados são divulgados. Quem perdeu a confiança no Facebook depois da divulgação desses dados? Muitas pessoas. Principalmente quem? Vocês, os jovens. Porque era um meio de manter conversas, a princípio sigilosas, dados, informações em grupos. E a partir do momento em que essas informações são vazadas, ou há a possibilidade do vazamento, perde-se o elo de confiança e credibilidade naquela empresa que mantém as suas informações. E os jovens foram
os principais a saírem do WhatsApp depois do vazamento das informações. Nós temos aqui uns dados que eu falei no começo, mas que eu sempre gosto de retomar, por conta, inclusive, do mês que nós estamos. 12 anos da Lei Maria da Penha. Mas a cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. A cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil pelo fato de ser mulher. E a cada 3 mulheres, uma sofre algum tipo de violência. Crimes virtuais. 63% das denúncias são relacionadas a discurso de ódio. Quem pensa que os crimes contra o patrimônio são os maiores crimes na internet estão enganados. Primeiro lugar, cyberbullying, ofensa. Segundo crime virtual, o vazamento de dados pessoais. Terceiro, vazamento de nudes. Quarto, fraudes e golpes. Então, as fraudes, os crimes patrimoniais estão em último lugar. Vamos chamar a atenção sobre o nudes. Uma menina numa escola, de 16 anos, enviou um nude para quem ela estava tendo um caso. Não é caso, minha filha falou para não falar caso, falar. Estava tendo um... Não é relacionamento. Eu falei, affair também não é. Uma treta. Melhorou, ó, eles gostaram, melhorou. Está tendo uma treta. E aí mandou o nudes para ela. Para ele. Para ela eles mandam, mas elas não divulgam. Ou divulgam as mulheres, os nudes dos homens. Mas os homens, infelizmente, não todos, os meninos já estão me olhando assustados, a depender da situação, divulgam. Então, essa menina mandou um nudes para o treta dela, mas crush. Quem falou? É crush. Você pesquisou aí na internet? Você tem, ele mandou depois de uma semana, ela não quis mais se relacionar com ele, porque estava ficando com o amigo, foi viajar, foi na balada, ficou com outro. E as relações são muito rápidas hoje em dia entre os jovens, entre as jovens, ou entre todas as pessoas, até por conta da internet. E aí, sem pensar 2 vezes, ele publicou no grupo de WhatsApp dele aquele nudes daquela menina, com o peito de fora. Esse nudes, em menos de 4 horas, porque ele mandou de manhã às 8 da manhã, e ao meio-dia, toda a escola, classe alta de São Paulo, estava com nudes no seu celular. E isso foi repassando. E essa menina ficou uma semana sem saber que os nudes estavam passando dela. Mas ela entrava na escola, já ninguém mais falava com ela. No lanche, ela ficava isolada. Na educação física, onde ela jogava no time das meninas do futebol, já não tinham mais ninguém no time dela. E aí a professora de educação física percebeu que tinha alguma coisa errada. E, ao fazerem a pesquisa e as investigações, chegaram e falaram, olha, professora, tem um nudes dela vazando. Quem foi a maior culpabilizada numa situação dessas? Alguém falou quem passou? Alguém sabe quem deu início a essas imagens?
E ela falou, depois de uma semana, já com depressão, já sem comer, tendo emagrecido já uns 2, 3 quilos, isolada. Falou, eu tinha passado nudes para ele. Quem mandou você passar nudes? Para que passar nudes? E ele, não mandou para mim, ela mandou para várias pessoas. E as pessoas publicaram nos grupos. Não foi possível identificar da onde saiu, em primeiro lugar, aquelas imagens. Para resumir, ela mudou de escola, chegou na outra escola, todo mundo, em 2 dias, já tinha os nudes nos celulares. Mudou de cidade, foi para o interior. Chegou no interior, em uma semana, toda a escola tinha os nudes dela no celular. Ela foi obrigada a sair do país, onde, num grupo de comunidades de brasileiros, já tem as imagens dela no celular. Vejam a gravidade dessa situação. Se tivesse conseguido descobrir de onde saiu essas imagens, e esse menino não foi punido criminalmente, até porque seria um ato infracional menor de idade, mas qual seria o crime por ela ter 16 anos? Qual seria o crime? Estatuto da Criança e do Adolescente. Para menores de 18 anos, transmitir, publicar, reproduzir, armazenar imagens em situações obscenas, de pornografia, ou insinuando ou mantendo relações ou atos sexuais, ou cenas de nudez de menores de 18 anos, é considerado crime. Artigos 240 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Saibam que o armazenamento dessas imagens em aparelhos celulares, o simples armazenamento, também é crime. Não se preocupem que eu não trouxe mandado de busca e apreensão para vasculhar os celulares. Mas, doutora, e aí eu peguei um caso, mas essa menina não parece ser menor de 18 anos. O STJ já se manifestou no caráter objetivo da idade. Não subjetivo, se tem experiência sexual, se não tem experiência sexual, se está mantendo relação com consentimento, sem consentimento. Menor de 14 anos é considerado estupro pela idade. Entre 14 e 18 anos é considerado adolescente, menor de idade. Portanto, imagens em aparelhos celulares, armazenadas, distribuídas, repassadas, publicadas de menores de 14, de 18 anos, é considerado crime. Vítimas de vingança virtual. Vamos colocar o mesmo caso. Uma mulher tinha um namoro, uma mulher de 25 anos, tinha um namoro de uns 4 ou 5 anos com um cara. Ela, secretária executiva de um grande escritório de advocacia, e ele, empresário do setor educacional. Ela queria viajar, estudar fora, fazer pós-graduação fora do Brasil, mas ele não deixava. Não, eu sou ciumento, eu não gosto. Fica aqui. Mulher minha não precisa fazer curso fora do país, está cheio de curso por aqui. Eu cuido de você. Já demonstrando, só que a mulher não percebe, sinais de um relacionamento abusivo, em que o ciúmes camufla o controle.
E há necessidade de se reparar muito nesses sinais iniciais de um relacionamento abusivo. Mas ela foi. Ela falou, não, eu vou investir na minha carreira. Ela chegou no escritório, não tinha ninguém na sala dela quando ela chegou. Todos tinham saído. Que estranho. Na hora do almoço, também ninguém foi almoçar com ela. Lá pelas 16h, o chefe a chamou na sala dele e falou. Maria da Penha, sempre coloco a Maria da Penha como exemplo, coitada. Maria da Penha, esse fato é verídico e é um processo que eu peguei. Você está sabendo que está circulando um e-mail por aí? O que ele fez? Insatisfeito com o rompimento do relacionamento, porque ela terminou o namoro para poder fazer o curso de pós-graduação dela fora do Brasil, ele postou, enviou por e-mail, ele pegou do e-mail dela, o e-mail institucional de todo o escritório, incluindo clientes, funcionários, chefes, até o office boy, não fala mais office boy, né? Até o motoboy tinha acesso ao e-mail institucional. De imagens íntimas dela. Tendo relação sexual com o namorado, mandando fotos dela de lingerie, em situações de intimidade, de nudez. Ele pegou e mandou para todo o escritório. Essa é fulana de tal. Nesse caso, incide o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, maior de idade. Qual é o crime nesse caso? Qual que é o crime? Vamos lá, gente. Chamado de pornografia de revanche. Ou pornografia de vingança. Nesse caso, o crime é injúria ou difamação. Ação penal privada, a própria vítima tem que propor a queixa-crime. Prazo de 6 meses, se não propor a queixa-crime em 6 meses, decai o direito, extingue-se a punibilidade. Penas mínima de 3 meses. O próprio escritório, nesse caso, entrou com a ação, com a queixa-crime, o advogado, ela constituiu aí o escritório como representantes, entraram com a queixa-crime, o caso caiu comigo, eu era promotora do caso, e ele foi condenado. Ele mesmo foi. Falou, não, fui eu. Publiquei, estava com raiva, sou apaixonada por ela, eu amo essa mulher. Eu queria que ela voltasse comigo. Queria que mostrar para todo mundo, olha como ela é linda, minha mulher. Mas os crimes de violência contra a mulher, eles têm essa peculiaridade de deixar marcado como aqui quem manda sou eu. Ou você faz o que eu quero, ou você vai sofrer as consequências. Muitas vezes da pior forma possível, para deixar marcado. Seja no corpo dessa mulher, no rosto dessa mulher, ou na honra dessa mulher. Ele foi condenado. Não, nem sursi dá, porque o sursi é entendido já pelos tribunais como mais gravoso do que o regime aberto. Porque uma pena de 6 meses, ele cumpre aí os requisitos judiciais do regime aberto. Que quais são? Comparecimento mensal ou bimestral, informações de ocupação lista e residência fixa. Ah, tem que pedir autorização para o juiz para sair da comarca. Nada mais.
6 meses é mais benéfico ao réu do que o sursi, que suspende-se a pena por 2 anos e também fica sujeito aí às mesmas condições. Mas ele fica 2 anos sendo monitorado pela justiça. Já no regime aberto, a quantidade de pena acabou, extingue-se a punibilidade. Nesse caso, teve uma peculiaridade muito boa, e também o STJ já se manifestou nesse sentido. A possibilidade de, nas sentenças criminais, nos crimes de violência contra a mulher, a fixação dos danos patrimoniais e morais. Não precisa entrar com uma ação civil ex delito, nem uma ação de indenização. Na própria ação criminal, você já pede, ou no oferecimento da queixa ou da denúncia, eu sempre peço, no corpo do oferecimento da denúncia, em caso de condenação, a fixação dos danos morais e patrimoniais, ou em alegações finais, nos debates orais. Desde que a defesa tenha ciência e possa oferecer aí a defesa. Nesse caso, nós conseguimos. Ele foi condenado a 6 meses em regime aberto, é detenção, mas a pena, a condenação pelos danos morais e patrimoniais. Foi uma das maiores indenizações que eu consegui nesse tipo de crime, doutor, colega. Qual o valor vocês acham que foi? R$20 mil. Poxa, na verdade era o dobro do salário dela, que ganhava R$10 mil. Mas isso de longe paga o sofrimento e os prejuízos causados para essa vítima. Independentemente da ação penal, do que ela conseguiu, ela teve que sair da empresa e não conseguiu recolocação no mercado de trabalho. Afinal, quem mandou ela se deixar filmar? Ou passar nudes? Por que não insere a Carolina Dickmann nesse caso? Exatamente. Vocês estudaram antes de vir. Mas é isso. Essa é a grande diferença. Se você tem acesso lícito às imagens e elas não foram produzidas de forma ilegal, não incide a Carolina Dickmann. Incide o quê? Nada. Nada. O consentimento da vítima é para a produção das imagens, é para a confecção das imagens, ou ela mesma enviou as imagens. Mas não houve o consentimento da vítima para a publicação das imagens. Essa é a pornografia de revanche quando há uma relação íntima de afeto. Ou foi namorada, ou ex-namorada, ou teve um relacionamento íntimo. Dá para se dizer que teve relacionamento íntimo, por exemplo, nesses sites de relacionamento, em que a mulher dá um match. É isso aí, dá um match, aí ela começa a se relacionar. Sai 1, 2 vezes, aí ela não gostou. Ele tem bafo, não quero. Mas eles estavam juntos e ela mandou um nudes para ele. Ele publicou o nudes. É pornografia de revanche aí? Incide a Lei Maria da Penha? O que vocês acham? E por que eu chamei a atenção da incidência da Lei Maria da Penha? Quando são relações íntimas de afeto, a incidência da Lei Maria da Penha, nesses casos, é importantíssima. Por quê? Nós temos o suprassumo da Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas de urgência. Se essa mulher pede uma medida protetiva para que ele te retire imediatamente do ar, do site, do grupo de WhatsApp, do Facebook, do Instagram,
aquelas imagens, o juiz defere essa medida e ele tem o prazo de 24 horas para retirar essas imagens. Sob pena do quê? Se descumpre a medida protetiva. Diretor, nós vamos ter que aqui fazer uma aula sobre a Lei Maria da Penha específica. Descumprimento, isso é importante para as mulheres. Descumprimento de medida protetiva é prisão. Prisão. Crime de desobediência e prisão em flagrante ou decreta-se a prisão preventiva. Aliás, é o que a gente mais faz. Recebe a vítima na promotoria, doutor, ele descumpriu a medida protetiva. Já faço o requerimento de prisão preventiva e o juiz, verificando que ele havia ciência da medida protetiva e descumpriu, é prisão. Por 2 motivos importantíssimos. Primeiro, tem a questão do descumprimento de uma decisão judicial. Crime contra a organização judiciária, contra a ordem da justiça, prisão. Não, porque foi crime contra a mulher. Mas, num segundo momento, sim, há uma extrema preocupação, porque aquela pessoa que cometeu uma violência contra a mulher tem uma medida protetiva dada pelo juiz, não se aproxime, não se comunique, não poste fotos dela nas redes sociais, não curta nenhuma foto dela, porque há perseguição com um sentido de intimidação dessa mulher, e ele vai lá e descumpre de forma audaciosa aquela decisão. Há indícios de que ele pode vir a cometer crimes mais graves contra essa mulher. E há prisão. Nesse caso da pornografia de revanche, se ela pede para o juiz uma medida protetiva, ou o juiz, nesse caso, até pode dar de ofício para que sejam retiradas as imagens dela imediatamente de onde ele postou ou publicou, se ele descumpre, prazo de 24 horas, prisão. Costumam cumprir. Mas é importante também que essa medida protetiva, ela também pode atingir quem? Os servidores de internet. 5 minutos. Mas eu nem comecei ainda. Os servidores de internet. Facebook, Instagram, você manda medida protetiva para o senhor retirar do seu servidor essas imagens que estão postadas sem autorização da vítima. Se descumpre, o que acontece? Não é só um crime de desobediência de ordem judicial. É descumprimento da medida protetiva da Lei Maria da Penha. Prisão do responsável pelo servidor. Como chama o dono do Facebook? Olha a importância da Lei Maria da Penha. Pode até conseguir a prisão dele. E, nesses casos, em sites de relacionamentos, incide, sim, a Lei Maria da Penha. Porque também aí foi o STF, já se manifestou. Independentemente do tempo do relacionamento, de quantas vezes as pessoas se relacionaram, incide a Lei Maria da Penha. Porque há aí uma relação de poder, uma relação de discriminação contra a mulher, que não pode ser um crime que caia na vala comum, mas sim com a proteção da Lei Maria da Penha. Essas medidas, foi bom você falar isso. Essas medidas, tanto da Lei Maria da Penha, as medidas cautelares de urgência, elas determinam que aquela pessoa atire, mas uma vez postado no Instagram, no Facebook, grupo de WhatsApp, por mais avançados, doutor Rui, que nós sejamos em crimes digitais, investigação digital, impossível apagar do mundo da internet. A doutora Viviane Maldonado, também minha amiga, vai vir falar aqui na Semana Jurídica, ela fala muito do direito ao esquecimento. Mas é muito difícil retirar das imagens.
Um outro caso que eu peguei, em que a vítima teve as imagens dela divulgadas, também pelo ex-marido. E com uma coincidência, essa moça, ela tinha várias fotos com gente famosa. Abraçado com um jogador de futebol, com um cantor, com Silvio Santos, com o Ratinho. Não é? E alguém, ao ver aquela foto dela nua e ela com o Ratinho, soltou assim no Facebook: filha de Ratinho tem fotos pornográficas divulgadas no Facebook. Com toda a ação, com todo o processamento, com toda a retirada dessas imagens, ela me falou, se dá um Google, ainda aparecem imagens dela. Depois de 4 anos de processo. Para a gente ir para o final, aqui é a exploração sexual de crianças que sofrem abuso sexual e os desenhos que elas fazem. Como as mulheres e as meninas se sentem diminuídas quando elas sofrem algum tipo de violência. Todos os desenhos de meninas que sofrem violência doméstica, abuso sexual, ou das mulheres que sofrem violência sexual na internet, elas se desenham ou se colocam numa situação de inferioridade, diminuição, encolhimento. Falei da pornografia de revanche. Só para vocês verem, 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. 70% pela internet. Pesquisas, depois eu deixo os dados para vocês. Aqui das medidas protetivas. Opa, peraí que voltou. Das medidas protetivas. Consequências da violência contra a mulher na internet. 51% pensamentos suicidas. 49% sofrem assédio ou perseguição online. 30% sofrem assédio ou perseguição fora da internet. 93% intenso sofrimento. 82% forte impacto na vida social e profissional. 54% dificuldade de trabalhar e estudar. 42% necessitam de auxílio psicológico. 38% prejuízo nas relações com amigos. 34% prejuízo nas relações familiares. Isso daqui eu já coloquei para vocês também. Só quero falar, antes de ir para o final, o que seria o estupro virtual? Já ouviram falar o estupro virtual? Hoje em dia, os relacionamentos, eles se dão também pela internet. Inclusive, com atos sexuais pela internet. Webcam, um do lado, o outro do outro. Quando há violência ou grave ameaça contra uma mulher, exigindo que ela participe, que ela observe, ou que ela pratique qualquer ato sexual, independentemente do contato físico e da presença física dessa pessoa, ou seja, por uma tela de computador, mediante ameaça ou violência, há a prática do estupro virtual. Vou dar um exemplo. A pessoa está tendo, da pornografia de revanche, está tendo uma relação com uma outra pessoa, um está aqui em São Paulo, o outro está em São Bernardo do Campo.
Mas eles, naquele momento, eles resolveram transar pelo computador. Fizeram isso 1, 2, 3 vezes. Mas ela se encheu. Ah, não quero mais ele. Vou viajar, fazer um curso no exterior. A faculdade de São Bernardo tem parcerias com vários cursos internacionais. Eu vou fazer. E aí ela chega e fala para ele virtualmente, olha, vamos romper o relacionamento. Eu não quero mais, eu não posso. Não. Se você não tiver uma última relação sexual comigo, se você não deixar eu ver você se masturbando, por exemplo, eu vou postar todas as imagens que nós temos, porque eu gravei todas, nas redes sociais. Isso não é pornografia de revanche. Isso é um estupro virtual. É o estupro, crime de estupro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar a conjunção carnal ou qualquer outro ato sexual, crime de estupro. Não é analogia. Não é analogia. Piauí, promotor de justiça do Piauí, exatamente nesse caso que eu falei, não foi um exemplo, foi um caso concreto, requereu a prisão preventiva dada pelo juiz e já foi denunciado pelo estupro virtual. Vai ser a primeira condenação. STJ, só para você ver que não é analogia. O STJ ele já se posicionou da seguinte forma. Não há necessidade de um contato físico com a vítima para a caracterização do estupro. Por exemplo, leva uma menor de 14 anos no motel, 13 anos, está lá no motel com essa jovem. Não faz nada com ela, mas ele coloca ela sentada, observando ele se masturbar. Estupro. Presunção de violência. Nesse caso, o STJ se manifestou. Independentemente do contato físico, há o crime de estupro. Utilizando-se desse posicionamento do STJ. Se não precisa do contato físico, não precisa da presença física. Se 70% dos relacionamentos hoje, as pessoas se comunicam pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, gente, o pessoal se relaciona mais com os namorados, com as namoradas hoje pelo WhatsApp do que pessoalmente. Concorda? É uma tristeza, mas é a realidade. Às vezes é bom. Quem tem namorado aqui, namorada? Você já mandou um WhatsApp para o seu namorado hoje? Então, você ouviu pessoalmente? Podem anotar. Não é uma nova modalidade o estupro virtual. É a adaptação da lei à realidade. Muitas vezes tem que criar lei, tem que criar lei, tem que criar lei. Não, nós temos que usar a lei que nós temos para os casos concretos, com as adaptações. Sabe o que tem que mudar, muitas vezes? A cabeça de quem aplica a lei. Muitas vezes, nós temos que mudar o julgamento da sociedade. Aí sim, nós temos as principais mudanças, aquelas que vêm culturalmente e historicamente para mudar o mundo. Por isso é importante o tema diversidades abordado, e já deixo meus cumprimentos. A não tolerância aos crimes de intolerância contra mulheres, comunidade LGBT+, contra os negros e as negras, que são, infelizmente, as maiores vítimas dos crimes de ódio, pessoalmente ou na internet. Não gosto muito de usar slide, aqui eu vou deixar para vocês depois. Espaço virtual também é ambiente de controle nos relacionamentos. Hoje em dia, dar a senha nas mãos do parceiro, do namorado, do Facebook, do Instagram, é a maior prova de amor.
Certo? Como disse ontem na audiência, o celular é uma extensão do meu corpo. Se eu estou sem celular, parece que eu estou sem a mão. Perca um celular, fica todo mundo assim, desesperado. Porque ele está incorporado já na pessoa. E os recursos que estão nesse celular também. E são eles, hoje em dia, que regem a vida das pessoas. Só para terminar, ele invadiu meu Facebook, fuçou meu celular e excluiu amigas. O perfil falso, criar um perfil falso com o nome de uma pessoa e divulgar uma foto, que é um caso que eu estou, uma foto de uma mulher nua falando o seguinte: programa, R$20, telefone dela. Que crime é esse? Falsidade ideológica. Mas a difamação atingiu a honra e também houve uma violação da identidade dela por uma outra pessoa que se fez passar por ela. Ó, senhas nas mãos dos parceiros, 51% celular, 46% Facebook, 34% e-mail. Só queria colocar aqui a dificuldade desses crimes de ódio na internet. Que eu já falei, quando não é proveniente de um relacionamento afetivo, íntimo de afeto. Uma mulher qualquer que é perseguida na internet, que tem suas imagens divulgadas por uma pessoa que ela não sabe quem é, há essa dificuldade, tanto da investigação quanto do enquadramento legal. Segunda, a falta, que eu já falei aqui, de um setor de investigação própria para esse tipo de crime, sensação de impunidade. A Lei 13.441 de 2017 permitiu a infiltração da Polícia Federal nas investigações. Porém, investigar qual crime? Falta de acesso à justiça. Falta de informação a muitas mulheres. Vocês que são estudantes de direito, tenho certeza que algumas coisas que eu falei aqui, vocês não sabiam. Os 6 meses para entrar com a queixa-crime, crime de difamação nesses casos. Imagina uma mulher que não tem acesso à informação, acesso à justiça, esses casos acabam sendo impunes. Dificuldade de identificar, dificuldade da informação e o medo de não dar em nada. E ser julgada pela sociedade, porque vai ter as suas imagens expostas, pelo menos num processo judicial, que ainda sobre segredo de justiça e sigilo das informações, tem acesso o advogado de quem está processando. Tem acesso o próprio autor dos fatos. Esse processo ele está no cartório, no Ministério Público. Eu lembro que eu recebi um processo com umas imagens péssimas de uma mulher. E todo mundo estava folhando essas imagens. Recebi o processo, não por curiosidade, por necessidade, numerando folha, eu pedi para grampear. Porque me incomodou a divulgação daquelas imagens. Agora nós temos os processos digitais, que dá uma melhor preservada nessas imagens. Questões financeiras. Queixa-crime, tem que pagar um advogado para entrar com a ação. Defensoria Pública pode entrar, mas há outras questões de prioridade para a Defensoria Pública. Os alimentos, ação de divórcio, guarda, visita. Depois vai entrar com a queixa-crime. Poucos casos chegam de queixa-crime. Julgamento social, preconceito do julgamento do comportamento da vítima. Por que passou nudes? Por que você deixou filmar? Por que estava com essa roupa? Por que estava na balada, naquele dia, naquela hora, naquele lugar?
Falta de diálogo com os pais. Nesse caso, a menina não falou para os pais o que aconteceu. Os pais só vieram saber depois de 15 dias, em que ela já estava numa situação muito grave de depressão. E eu entendo necessária a conscientização da sociedade, tanto na questão da violência contra a mulher, como a questão da violência digital, da violência e informações de dados e os sigilos desses dados. Isso é importantíssimo. Nós desenvolvemos alguns projetos do Ministério Público no combate à violência contra a mulher. Vou citar rapidamente alguns aqui para vocês terem uma ideia de como enfrentar a violência contra a mulher, não só na parte criminal, que é importantíssimo, mas ela não termina com a violência. As penas são baixas, há muitos processos e poucas vítimas ainda denunciam. Primeiro projeto chama-se Tem Saída. Inserção das mulheres dependentes economicamente do parceiro, do namorado, do marido, no mercado de trabalho. 30% das mulheres não denunciam por dependência econômica. A partir do momento que a promotora verifica aquela situação de vulnerabilidade econômica, faz uma inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, com parceria com a prefeitura, que faz o cadastro dessa mulher, e empresas que disponibilizaram vagas para as mulheres em situação de violência. Projeto de sucesso. Grandes empresas participando. Encaminhamento direto da vítima para o mercado de trabalho. Segundo projeto importantíssimo, Guardiã Maria da Penha. A Guarda Municipal, e pode ser implementado aqui também em São Bernardo do Campo, faz a fiscalização das medidas protetivas. A mulher que tem a medida protetiva comunica à guarda, e a guarda fiscaliza, como se fizesse uma verdadeira guarda daquela mulher. E, no descumprimento, já faz o encaminhamento direto do agressor para a delegacia e depois para o Ministério Público. Isso evita mortes. Isso evita mortes. Outro projeto importantíssimo. Tempo de despertar. Alguém tem ideia do que é isso? Nenhuma ideia do que é o tempo de despertar? Oi? Não. Tempo de despertar. Encaminhamento dos autores de violência contra a mulher para projeto de ressocialização, de reflexão dos homens que cometeram violência contra a mulher. 65% desses homens são reincidentes, já cometeram violência. E o próprio processo criminal demonstra que ele vai voltar a cometer, porque as mulheres, por vários motivos, retomam esses relacionamentos. E esse ciclo que começou no xingamento, na ameaça, no controle, na humilhação, evolui para o tapa, para o espancamento e para a morte. E se esse homem não for inserido nesse programa, onde ele tem noções da Lei Maria da Penha, de direitos da mulher, por que ter uma lei para proteger as mulheres e não ter a lei do Zé do patrocínio, do Mário da Moca? O que é relação de gênero? Qual o papel do homem na sociedade atual? Masculinidades, álcool e droga. 80% dos homens estão, senhor diretor, sob efeito de álcool ou droga quando cometem violência contra a mulher. Inserção desses homens no mercado de trabalho, porque o desemprego causa uma frustração no homem que, por uma masculinidade também exigida pela sociedade, esse homem tem que ser o provedor. Ele também, se exige isso, fica nervoso e desconta em quem? Na mulher. Aliás, a mulher sempre leva a pior. Vocês sabem quando tem os maiores índices de violência contra a mulher? Quais dias? Quais são?
que vem para o Ministério Público quintas de manhã e segundas-feiras de manhã. Por quê? Jogos de futebol. E qual é o time que, quando perde, tem maior índice de violência? Não vou falar. Troca de time. Mas eu chamei a atenção para vocês saberem que com esses homens que vão no estádio, e se o time perde, bate na mulher quando chega em casa, como se a culpa fosse dela, do time que ele escolheu. Ou, se o time ganha, um timão, ele bebe. E aí ele chega em casa depois do horário que a mulher... Nossa, onde você estava até agora? Pá, quem mandou você reclamar? Estava comemorando o timão. E é preciso falar com esses homens. E a partir do projeto Tempo de Despertar, nós conseguimos diminuir, pela primeira vez, a violência contra a mulher. De 65%, quantos por cento você acha que teve de reincidência? Diminuímos de 65% para quanto? Um chute. 2%. Tivemos aprovada no Senado Federal a Lei da Pornografia de Revanche, em que se tipifica essa conduta. Agora, portanto, nós teremos a lei. Não vai ser mais crime de difamação, injúria, será um crime próprio de pornografia de revanche, divulgação de imagens em redes sociais, de mulheres com relacionamento íntimo ou não, pena de reclusão mínima de 2 anos, ação penal pública incondicionada. Avanço legislativo. E aqui eu cumprimento minhas colegas de Ministério Público e Poder Judiciário, que nós nos reunimos para fazer a aprovação desse projeto de lei, que é um avanço para 70% das mulheres que sofrem violência na internet. Eu trouxe isso da polícia italiana, porque eu sabia que tinha professores italianos, mas nós vamos passar, porque já está no fim. Que crime foi esse cometido contra essa mulher? Tem várias opiniões a respeito. Na minha opinião, se fosse no Brasil, se eles fossem punidos no Brasil, injúria racial, porque foram feitas discriminações em relação à origem dessa mulher, à cor da pele dessa mulher. Injúria racial. Nessa injúria racial tem tudo: religião, cor da pele, origem, etnia. Só não tem o quê? Discriminação contra mulher. Fica aqui uma sugestão para um projeto de lei. Inserir na etnia, na injúria racial, além da etnia, religião, raça, cor da pele, a discriminação pelo gênero. Nós abarcaríamos aí crimes de intolerância contra a comunidade LGBT+, e também os crimes de violência contra a mulher, pelo fato de ser mulher. A violência, a internet odeia as mulheres. Se nós somos 70% das vítimas dos crimes virtuais. Eu não sei se a internet odeia, mas nós, mulheres, amamos a internet. Somos as maiores consumidoras da internet e somos a maior voz da internet. Foi a partir da internet que as mulheres se uniram, formaram um ativismo virtual contra crimes graves de violência contra a mulher e conseguiram transformar a minha voz, a sua voz, professora, num verdadeiro eco de combate à violência contra a mulher. E nossas vozes foram ouvidas. Tanto é que essa lei de violência
contra a mulher é uma das provas de que o eco da nossa voz foi ouvido. Era uma vez uma menina que tinha um sonho, que era viver uma vida livre de violência. E muitas vezes ela ouvia os gritos da violência, mas ninguém fazia nada. Qual é o papel da sociedade no combate à violência contra a mulher? Em briga de marido e mulher se mete a colher? Agora sim. Esse é o recado que eu deixo para vocês. E essa menina viu o pai dela chegar em casa com um monte de processo. Aí ela queria pôr a mão no processo. Não, não pode mexer aí. Muito sério esse assunto. Aqui não é lugar de criança brincar. E essa menina olhava e falava assim, nossa, eu quero casar com um homem como ele. Mas essa menina cresceu, estudou, trabalhou. E esse mesmo homem, e mais as mulheres de que ela teve exemplo na vida, mostraram para ela que ela não precisa casar com um homem para ter acesso a nenhum tipo de processo. Ela pode ser esse homem sendo mulher. Ela pode ter os seus próprios processos. Essa menina sou eu. Muito obrigada. Se o diretor me permitir, eu gostaria de fazer um sorteio. Tem um último projeto que eu não falei pelo adiantado da hora, que eu já ultrapassei bastante, mas eu ultrapasso um pouquinho mesmo, diretor, desculpe. Mas não tem crime para isso. Mas eu queria só fazer uma pequena... Eu faço um trabalho de empoderamento feminino pelo esporte. Muitas mulheres que começam a praticar atividade física, correr, resgatam a autoestima, conseguem sair da violência, além de ficarem muito bonitas e saudáveis. Quem gosta de esporte? Quem faz corrida aqui das meninas? Pode vir, você foi a primeira a levantar a mão. Eu ia falar quem é corintiana, mas aí não vou ter suficiente. Qual time vocês acham que eu torço? Lógico, Corinthians, timão. Obrigada. Essa mudança é necessária. Eu falei da menina que tinha um sonho, mas eu vou falar da mulher que realizou um sonho na semana passada. Ao ver uma situação de violência na televisão, um dos meus filhos, de 7 anos, me disse, mãe, que homem machista. E eu perguntei para ele, mas o que é ser machista? É achar que o homem é melhor do que a mulher. Muito obrigada. Faz o agradecimento e divulga a semana. Bom dia a todos. Já encerrando essa palestra, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, como já o fiz por várias vezes, a doutora Gabriela. Se tem algo, me esforcei bastante mesmo para que tivéssemos essa honra. É uma pessoa que não está aqui pura e simplesmente palestrando, dissertando, divagando acerca do tema. É uma pessoa que tem atuação fortíssima na área intramuros e extramuros, dentro e fora do Ministério Público. Se vocês puderem acessar as mídias,
a doutora Gabriela. Ela tem tantos projetos que o tempo aqui restante não seria suficiente para que sequer rolássemos. Isso não significa nem falar a respeito de cada um deles. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais a doutora Gabriela, estender esses agradecimentos à Najara. Najara, pessoa que trabalha com a doutora Gabriela, aí, e foi, eu não sei quantas vezes mandei emojis para a Najara, de mãozinhas assim, pelo amor de Deus, me ajuda, para que nós conseguíssemos administrar as agendas do evento da doutora Gabriela. Eu, no exterior, fazendo um curso, a Najara me disse assim, ela não vai poder ir. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ter que voltar para resolver esse problema. Aproveito aqui a oportunidade também para agradecer ao doutor Rodrigo, como já o fiz o ano passado, quando assumi essa coordenação, pela total liberdade que ele nos dá, não há qualquer sorte de ingerência. Normalmente, Rodrigo, você gostaria... Resolve como você achar melhor. Isso é bastante importante para que a gente possa debater os temas mais relevantes mesmo, né? Sem qualquer tipo de interferência. A senhora Nelly, daí, sempre nossa companheira, ajudando sempre muito no evento, e durante o evento eu vou ter a oportunidade de agradecer, tantos outros foram os professores que nos auxiliaram nessa montagem e durante a semana também na execução. Como já foi dito, nós temos atividades aí, só gostaria de relembrar, durante toda a semana, em todos os períodos, manhã, tarde, noite, tem quase bastante diversa essa programação. Então, hoje nós ainda temos os painéis de apresentação de pesquisas científicas, o cinema com debate, curso com o professor Roberto Tipitani, que nos deu a honra, vindo de Perúdia. À tarde também, no final da tarde, nova apresentação de painéis de pesquisa, e à noite teremos aí quase que um evento ibérico. Teremos uma palestra para tratar de direitos humanos com a professora Maria Esther Quinteiro, da Universidade de Salamanca, também na Universidade Portucalense, do Porto de Portugal, e o professor Eduardo Vera Cruz, já nos deu a honra em anos anteriores de estar aqui, da Universidade de Lisboa, que vão tratar aí conjuntamente sobre os direitos humanos de terceira geração. Então, mais uma vez, eu agradeço a doutora Gabriela, acredito que o diretor vai lhe entregar uma pequena homenagem. Então, eu declaro encerrada essa cerimônia de abertura, mais uma vez agradecendo a doutora Gabriela pela palestra. O intuito, obviamente, não é de termos um esgotamento do tema, por mais que a palestra tenha trazido inúmeros esclarecimentos e um conteúdo bastante profícuo, mas é de manter permanente a busca pela educação, né, pela mudança de comportamento, pelo aprendizado, nesse movimento constante de nos tornarmos sempre mais respeitosos, menos machistas, menos preconceituosos. Então, eu queria cumprimentar aqui aos alunos, né, houve uma adesão bastante grande dos alunos. É para vocês que estes eventos são feitos. Nós tivemos mais de 550 inscrições só para essa palestra, que está sendo retransmitida em outros espaços da faculdade. Foi também uma iniciativa do professor Rui, que nos agradou muito, retomar a Semana Jur dentro do nosso campus, para nós discutirmos, aprendermos dentro da nossa casa, né?
trazendo a Semana Jur também para o mês de agosto, que coincide com o mês de aniversário da cidade, mas que é um mês tradicional de Semana Jurídica. Então, são todos esses movimentos e uma diversidade de atuações, como Cine Direito, júri, arbitragem, palestras, seminário internacional, feito para vocês, alunos. E essa adesão de vocês nos deixa muito felizes. Então, um bom dia a todos. Declaro encerrada essa cerimônia de abertura. E até às 14h, com a aula do professor Roberto Tipitani. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai. O sol vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Eu jamais quis deixar você ir, mas quem de nós poderia saber?